Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta para nossas aulas. Estamos novamente aqui com os nossos vídeos e a gente vai começar a ver o que? A gente vai começar a ver as bases, a base molecular da vida, ou bioquímica celular, que são as estruturas que formam a vida, as estruturas que formam as células e assim estão presentes no nosso organismo em grande quantidade, tá bom? Então vamos ver rapidinho o que são essas substâncias, o que estuda bioquímica celular. É bem facinho, vocês vão ver que vocês já tiveram contato com isso, que vocês já viram sobre isso, e como é tranquilo ver, né, novamente sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. O que é a bioquímica celular? A bioquímica celular é o estudo, né, um ramo da biologia que estuda a composição, deixa eu tirar aqui, e as propriedades químicas presentes nos seres vivos. Então, se estão presentes nos seres vivos, para estar presente em nós, precisa estar presente na nossa célula. Então, por isso que a gente fala bioquímica celular. São as substâncias que formam, né, que vão estruturar nossas células, que vão dar capacidade para ela fazer o metabolismo e assim formar o nosso organismo de forma geral. Bom, nós temos 96 elementos químicos aí que ocorrem naturalmente no planeta. Somente 26 desses estão presentes no nosso organismo. Então, de 96, apenas 26 estão presentes no nosso organismo e alguns com mais abundância, ou seja, com mais quantidade, que é o oxigênio, uma vez que nós precisamos do oxigênio para respirar, nós respiramos oxigênio, então é claro que ele vai ser mais abundante no nosso corpo, tá? Seguido por carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas, Natália, quer dizer que eu tenho enxofre no meu corpo? Quer dizer que eu tenho hidrogênio no meu corpo? Como assim? O que acontece? Normalmente eles se unem para formar uma grande estrutura, uma grande molécula. Por exemplo, a molécula de água, ela não é H2O, não é a junção do hidrogênio com o oxigênio? Então, nós temos aí dois elementos que formam uma molécula. O que a gente vai ver normalmente é isso. São junções de elementos para formar uma molécula. Tá bom? Então, vamos lá. Desses elementos, né, que vão formar as moléculas, a gente tem algumas que têm mais presença no nosso organismo. Então, a gente vai ter com grande quantidade, com grande abundância no nosso organismo a água, tá? O nosso corpo é formado com 85% de água, 90% de água. Depois nós temos as proteínas, a gente tem lipídio, que são nossas gordurinhas. Nós temos os glicídios, nós temos outras substâncias como sais minerais, vitaminas, tá bom? Então, nós temos essas substâncias presentes no nosso corpo e essas substâncias que não interessam nesse conteúdo. O que a gente vai estudar nesse conteúdo, Natália? Essas substâncias em específico. Como que elas são formadas, o que elas fazem, o que elas estruturam, a gente vai ver toda essa característica. A gente vai começar a ver as substâncias inorgânicas, que são as mais simples, tá bom? E a gente vai começar por uma que vocês conhecem muito, que vocês apreciam, eu espero que sim, com bastante gosto, que é a água. Então, a molécula da água vocês conhecem desde que vocês entendem por gente que é H2O, tá? Então, nós temos hidrogênio e oxigênio, viu? Os elementos juntos aí, como eu falei para vocês. Então, como que a gente adquire água? Nosso corpo consegue produzir água? Não. Para a gente ter água no nosso organismo, a gente precisa obter ela a partir de alimentos líquidos ou alimentos sólidos que têm muita quantidade de água, como, por exemplo, maçã, laranja, tá bom? E também, claro, bebendo água. Toda vez que a gente bebe água, a gente está obtendo água para o nosso organismo. Por isso é importante beber água. Bebeu água hoje, se não bebeu, vai lá beber. Então, voltando aqui. É o composto mais abundante de um ser vivo, como eu falei para vocês. Cerca de 75 a 80% do nosso peso é água, tá bom? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não tô gorda, eu tô inchada. Realmente, pode ser retenção de líquido, retenção de água, onde a pessoa realmente tá aí, né, com um peso mais do que o normal dela por causa dessa grande quantidade de água no organismo. Porque uma vez a gente bebe água, a gente tem que perder a partir da urina. Então, algumas pessoas têm mais dificuldade de acontecer isso e começa a reter, e aí por isso que às vezes essa quantidade pode ser maior e ela vai ter um aumento aí de um ganho de peso por causa dessa retenção de líquido, tá bom? Então, vamos para a importância da água. Não é só matar nossa sede, não é só deixar a gente vivo, tá? A água ela é um solvente universal. O que é isso? A molécula possui alta polaridade e dessa maneira, ó, grande poder de dissolver, ou seja, separar compostos iônicos e polares. Então, quando a gente consome a água ela tem grande capacidade de quebrar outras substâncias. Então, quando a gente fala solvente, quer dizer que ela vai dissolver, derreter outras substâncias. Por quê? Porque ela tem alta polaridade, ela tem grande capacidade de quebrar outras moléculas
outras pontes de hidrogênio, outras substâncias, tá bom? Então, ela é um solvente universal por causa disso, tá? Quando tem solvente, lembra que dissolve, quebra outras substâncias. Ela participa de reações químicas de hidrólise, que é a hidrólise quebra pela água. Então, por exemplo, a gente tem a sacarose, que é um tipo de açúcar, mais a água, mais sacarose, a gente vai ter a formação de glicose, frutose e sacarose, que são açúcares importantes para o nosso organismo. Então, ela vai participar dessa hidrólise, que é quebra de substâncias, e aí vai formar outras substâncias menores ou mais importantes para o nosso organismo, tá bom? Continuando, é um autorregulador térmico, ele regula a nossa temperatura. Como assim, Natália? Você tá lá, correndo, fazendo atividade física, jogando futebol e tá suando. Mas por que que você tá suando? Para regular a sua temperatura, para você não morrer. Seu coração não dá um piripaque. É o regulador térmico. Ela regula a temperatura do nosso corpo. Então, ela possui um elevado calor específico, ou seja, ela tem uma temperatura específica que impede variações bruscas de temperatura. Isso é muito bom para a gente, tá bom? E mantém a temperatura celular constante. Então, por que que a gente soa, Natália? A gente soa porque o líquido, ele é liberado pelas nossas glândulas sudoríparas, e aí vai diminuir a temperatura corporal. Então, você tá lá correndo e suando, mas aí você tá morrendo de calor. Para o seu corpo não entrar em colapso de temperatura, você começa a suar para a sua temperatura ser regulada. Já viu quando a gente soa, bate um vento, a gente fica com frio? Por que que isso acontece? Porque essa água, né, essas partículas que estão no nosso corpo, tá ali para regular a temperatura mesmo, para não deixar o nosso corpo entrar em um colapso de temperatura, tá bom? Então, suar é muito bom, é excelente. Transporte de substâncias. Nós precisamos da água para transportar substâncias. Por exemplo, os alimentos que a gente consome, a gente precisa dos gases respiratórios, a gente precisa da água para isso. As nossas excretas, as seivas das plantas também. E aí eu volto. O que é excreta? Nosso xixizinho e o cocôzinho. A água, ela precisa estar presente ali para a gente conseguir excretar elas. O xixi é de extrema importância para o nosso organismo, porque ele libera substâncias que não são legais para a gente, tá? Então, a gente precisa fazer xixi, se a gente não bebe água, a gente não faz xixi. A mesma coisa acontece com as nossas fezes. Ali tem água para ela ficar mais pastosa e a gente conseguir liberar aquele bolo fecal, né? Que é quando forma aquele alimento no nosso intestino, precisa de água para ser formado, tá bom? E outra função muito importante que você faz toda hora e não percebe é a lubrificação dos nossos olhos. Toda vez que a gente pisca, então aqui, né, quando a gente fecha assim, essa membrana, a gente lubrifica o nosso olho. A gente, a gente não deixa ele ficar seco, ressecado, então isso é muito importante pra gente, tá? Eu tô olhando pra cá, tô olhando pra cá, tá ótimo. Então ele lubrifica o nosso olho, tá bom? E também as nossas articulações, tá bom? Todas as nossas articulações são lubrificadas pela água. Por quê? Para não acontecer isso aqui, ó, osso com osso, para não acontecer desgaste com mais facilidade. Beleza? Equilíbrio osmótico. Controlar e alterar as concentrações intra e extracelulares. O que que isso significa? Ela consegue manter a nossa homeostase e o equilíbrio das células. Então, ela não deixa as nossas células perder muito líquido, nem receber líquido demais e estourar. Então, ela consegue manter essa homeostase nossa, homeostase, boa, tranquila, legalzinha lá, porque ela consegue ter esse equilíbrio osmótico. A gente não perde água em excesso, nem ganha em excesso. Por exemplo, o que é osmose? Vamos relembrar o que é osmose. Osmose, pessoal, é quando a gente tem alface. A gente vai lá temperar alface na hora do almoço. E aí a sua mãe coloca sal. E aí na hora que você vai almoçar, tá pura água e a folha murchou. Por que que isso acontece? Por osmose, a alface vai perder aquela água a partir do sal, e aí a gente tem a osmose, que sai do mais concentrado que era dentro da alface para o menos concentrado que era dentro da vasilha. Quando a gente coloca sal, não é legal temperar a salada com muita antecedência por causa disso, tá? E a gente tem alguns fatores que vão influenciar a quantidade de água no nosso organismo. Então, a gente tem, por exemplo, a idade. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo menos quantidade de água no nosso organismo. E o que que isso acontece? Por que que isso acontece, Natália? Porque a gente vai perdendo, a nossa pele não vai precisar de tanta água para ficar tão, assim, elástica, né? Bonitinha.
o nosso organismo ele vai ficando mais lento e a quantidade de água vai diminuindo. Então, por isso que a tendência é a gente envelhecer a pele, a gente envelhecer também os nossos órgãos, porque eles também vão ficando mais fracos. Então, por isso. Então, ó, quando a gente é um feto lá na barriga da mãe, a gente tem 94% de água no nosso organismo. Quando a gente é um adulto, 70% de água. Quando a gente é idoso, 60% de água. Então, a gente vai diminuindo a quantidade de água conforme a gente vai ficando mais velho, tá? Espécies também têm variação. O homem adulto, como eu falei para vocês, tem 70% de água no organismo. Uma água viva. Ela é uma água viva, né, gente? Ela é uma água viva, ela tem 98% de água, porque ela é uma água viva. 98% de água. A gente tem as sementes de plantas que tem só 15% de água, bem pouquinho. Por isso que a gente tem que aguar elas. E aí a gente tem as atividades metabólicas, ou seja, cada parte do nosso corpo tem uma quantidade de água específica. Então, o encéfalo, nosso cérebro, tem 90% de água. Por quê? Porque ele precisa de água para conseguir fazer todas as atividades metabólicas do nosso corpo, pensar, raciocinar, tá bom? Os músculos, 80% de água, e nossos dentes, a dentina, 12% de água. Então, o nosso corpo tem bastante água? Tem bastante água, mas de diferentes quantidades no nosso organismo, tá bom? Beleza? Hoje eu vou falar só de água, depois no próximo vídeo eu vou voltar falando dos outros componentes. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar de mais alguns sais minerais, proteínas, tá bom? E a gente vai ver direitinho sobre eles. Espero que vocês tenham gostado.